Tudo bem, irmãos, vamos a Êxodo capítulo 13. São apenas 2 versículos que eu vou expandir dentro do tema que esse pequenino trecho nos traz e que estava até incluído na pregação passada, no meu plano de falar este trecho, mas acabei deixando para uma pregação mesmo e eu acho que merece. Estamos com os judeus, Moisés à frente, com Arão, liderando o povo na saída altamente traumática do Egito. E estamos descrevendo esses primeiros momentos, depois de celebrarem a Páscoa e tudo como já comentamos. E agora eles estão realmente partindo, ou já partiram, dando os primeiros passos. E esses 2 versículos são muito especiais, porque apontam de uma maneira muito forte para o Senhor Jesus Cristo. Êxodo 13, 21 e 22, diz, no versículo 20, Êxodo 13 e 20, tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Então, estão dando os primeiros passos da saída. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este privilégio, mais uma vez, de abrir a Tua palavra e mergulhar gostosamente nas Tuas verdades e que elas nos edifiquem hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, aqui fala na coluna de nuvem durante o dia para guiar. E de noite essa coluna não seria visível. Para Deus não ter nenhum problema, porque ela virava de fogo, altamente visível, mesmo a grande distância, com o propósito de guiar também. Ele usa o termo aqui, iluminar, ou alumiar, mas com o mesmo propósito. Alumiar para quê? Para guiar, para mostrar o caminho, para que eles não tivessem de parar durante a noite, porque não sabiam para onde ir. E a coluna de nuvem na frente deles ali, mas não viu, escuro. Então, sendo alumiada, todos viriam. Nós ainda vamos ver várias referências a essas colunas, que são muito importantes ao longo da história do Êxodo. Então, o propósito das 2 colunas, tanto da nuvem pela manhã, quanto de fogo à noite, era um só. Podia ser resumido o propósito no verbo guiar, ou mostrar o caminho, que é uma figura espetacular do Senhor Jesus Cristo. E eu quero mergulhar agora nesta figura, ou melhor, mergulhar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é apontado aqui no que o texto fala. Em 1 Coríntios 10, há uma passagem poética em que Paulo toma uma liberdade típica de poetas mesmo, como ele aqui se transformou num poeta sem muitos compromissos com as figuras que ele estava usando, no sentido de que vocês vão ver aqui que ele fala de uma pedra andando, pedra não anda, e bebendo de pedra, ninguém bebe de pedra. Então ele usou aqui, ele fez uma mistura muito bonita, muito, como eu disse, com muita liberdade, mas usando várias figuras para o Senhor Jesus Cristo.
1 Coríntios 10, versículos de 1 a 4, obviamente se referindo exatamente à saída dos israelitas do Egito, não só esses primeiros dias, como nós estamos vendo agora, mas ele fala de uma maneira bem mais abrangente. Ora, irmãos, estou em 1 Coríntios 10, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, olha ela aí, a nuvem, e todos passaram pelo mar, ainda não vimos, não chegou o mar ainda, tendo sido todos batizados, assim na nuvem, a nuvem volta à cena, como no mar. Então Paulo já misturou aqui o mar com a nuvem para um efeito só, o batismo. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um manjar espiritual. Olha, já entra aqui a ideia do maná, que vai chegar. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra. Paulo, beber de pedra? Pois é, só que eles beberam mesmo, porque nós vamos ver ainda ao longo da história da saída deles, como Deus fez jorrar água de uma pedra. Bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Seguia? Mas, Paulo, pedra não segue ninguém. Se há uma coisa estática no mundo, paradona, é uma pedra. Está lá. Você era criança, passava naquele monte ali para ir para a fazenda do pai, do tio, de alguém, e lá estava aquele montezinho ali. Você passa quando é adolescente, passa quando é adulto, você vai morrer e está lá, mesma pedra, paradona lá. E Paulo fala de uma pedra que seguia. Aí ele explica. A pedra era Cristo. Então, ele era ao mesmo tempo uma pedra, uma rocha, mas ele seguia o povo dele. Aliás, não só seguia, né? O povo é que seguia a pedra. Então, ele faz aqui um banquete de figuras, todas ligadas com o Êxodo, e todas apontando para o Senhor Jesus Cristo. Ele aplica, nesse texto, só a pedra. Ele termina dizendo, e a pedra era Cristo. Pronto, aí não tem dúvida. Só que todas as outras se referiam a Cristo também. Querem ver? Ele diz que o povo lá foi batizado de duas formas diferentes. Na nuvem, envolvidos pela nuvem lá com eles, mergulhados na nuvem, e batizados no mar. Quando o mar se abriu, eles passaram, então como se fossem batizados. Aí vem o próprio Paulo em Gálatas, capítulo 3, versículo 27, se quiser eu vou só, porque eu não vou desenvolver nenhuma dessas passagens, estou só apontando aqui. Em Gálatas 3, 26 e 27, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Quando ele fala no batismo no mar, batismo na nuvem, ele está apontando tanto com relação ao mar, tanto com relação à nuvem, para o batismo em Cristo, que é o batismo no ou do Espírito Santo, em que nós somos envolvidos com o Espírito de Cristo, e que Ele, Cristo, é que nos batiza, e eu não vou desenvolver isso aqui, mas veja como Paulo falava de Cristo quando falou em batismo na nuvem e batismo no mar. Ele falou de um manjar, eles comeram de um manjar espiritual. Tem muito mais coisa além do aspecto físico daquele maná que eles iriam receber, que nós vamos ver ainda detalhadamente. Aí o Senhor Jesus Cristo disse, o verdadeiro pão do céu é o Pai que dá. Ah, mas o pão nossos pais comeram e morreram no deserto e tal, tal. Eu sou o pão do céu. Então não tem dúvida que quando Paulo, lá em 1 Coríntios, fala no manjar espiritual,
estavam se alimentando espiritualmente. Não estava falando do maná só, ou prioritariamente. O maná era só um ponto de partida. O maná que valia mesmo era o manjar espiritual, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Aí diz que jorrou, bebiu de uma pedra espiritual também. Aí Jesus disse: quem tenha sede, venha a mim e beba. Lá em João 7, eu não estou lendo as passagens, são belíssimas, mas não tem dúvida. Então, é muito rica esta passagem aqui de 1 Coríntios. Eu vou já voltar para o nosso Êxodo, mas eu quis trazer para vocês, no início da descrição, como nós vamos agora tratar daqui para frente, do Êxodo em si, daquela viagem de Israel pelo deserto, que não era para durar, não era num certo sentido, para durar 40 anos. Se tivesse ido direto, teria sido alguns meses, talvez algumas semanas, e poucos meses, mas que terminou sendo 40 anos, porque desobedeceram. Então, claro, estava tudo no plano de Deus, mas não deixa de ser a responsabilidade deles. Então, num certo sentido, não era passeio, e no outro era, mas coisas de Deus são assim. Seja como for, eu quis logo mostrar para vocês que estamos entrando numa viagem muito rica de lições em termos espirituais para nós. Começando com a ideia aqui da nuvem de manhã e do fogo, da coluna de fogo de noite, para guiar. E então eu quero voltar a Êxodo com a ideia, não é nem voltar a Êxodo, mas voltar à ideia do texto de guiar, de dar o rumo, e apontando para o Senhor Jesus Cristo. Durante o ministério dele, várias vezes ele propôs dar o rumo dos que o seguiam. Aos apóstolos, quando ele os chamou, ele disse: vinde após mim. Exatamente o propósito da nuvem. Se a nuvem falasse, ela diria: vamos, eu vou na frente. E lá na frente, e ao longo do texto nós vamos ver que quando a nuvem parava, eles paravam. Aí a nuvem se erguia e seguia, e eles iam. De repente parava e eles paravam. Ficavam lá ali há dias esperando que a nuvem se levantasse. Aí a nuvem levantava e ia, lá ia eles, hora que fosse, lá iam eles. Então, se a nuvem falasse, ou a coluna de fogo, se fosse à noite, diria: vamos, venham após mim, me sigam. Exatamente as mesmas palavras, porque é a mesma ideia do que o Senhor Jesus Cristo falou. Quando ele chamou Mateus, um dos apóstolos, na coletoria, ele era cobrador de impostos, ele disse para Mateus: vamos, Mateus, segue-me. Está lá a palavra. Ao jovem rico, o que eu faço para dar a vida eterna? E ele falou os mandamentos e tal. Depois daquele diálogo, que eu não vou repetir todo, que não é o nosso propósito, aí ele fala para o jovem: vende tudo o que tem, dá aos pobres. Final da conversa. Depois, vem e segue-me. Exatamente o mesmo tom, mesma ideia. E para qualquer um, lá em Mateus 16, 24, ele diz: para quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tem que ter uma cruz, mas siga-me, que é a ideia que a gente quer colocar. Em João 14, 6, eu sou o caminho. Então, esta ideia nunca deve, que é elementar, e qualquer criança já aprendeu nas canções, nas histórias da Bíblia e tudo, e qualquer crente novo já aprendeu, que Jesus é o caminho, que tem que segui-lo. Mas, às vezes, essas ideias mais óbvias, e por serem muito óbvias e muito conhecidas,
Ironicamente, são essas ideias que muitas vezes vão ficando fracas nas nossas cabeças, de tão óbvio que é. Mas quando se trata com Deus, não devemos deixar escapar nas mãos essas coisas óbvias para poder tratar com Ele, agradecer a Ele, encher nosso coração. É óbvio que nós não aguentamos 2, 3 minutos sem ar, mas nós não pensamos nisso o dia todo e eu concordo que não tem que pensar mesmo. A gente sabe que tem absoluta certeza, mas não fica pensando nisso o dia todo. Mas as verdades espirituais, eu queria sugerir que não fossem tratadas desta forma. Não, eu não sei qual seria o sentido, para mim, edificante, de me lembrar o dia todo que eu tenho que respirar para poder viver. Eu concordo com você. Mas se você disser, eu não sei qual é o sentido de me lembrar o dia todo, ou todos os dias, continuamente, que eu fui salvo pelo sangue de Cristo. Eu não preciso me lembrar disso o dia todo. O dia todo, deixa eu mudar para todo o tempo. Continuamente, orar sem cessar. É nesse sentido. Então, se um crente disser, não, eu não vejo motivo de crescimento, edificação, eu estar continuamente me lembrando que eu fui salvo pelo sangue de Cristo. Opa! Não compare com a lembrança de que você tem que respirar para viver. Não. Aqui é uma coisa física, e aqui, uma coisa física importante, que assim que você tiver um problema no pulmão, você vai se lembrar muito rapidamente do quanto você precisa de ar, então é importantíssimo, embora não precise se lembrar. Aqui, importantíssimo, mais do que esse, e que vale a pena e é necessário se lembrar, sim, e muitas coisas, em muitas partes a Bíblia fala da necessidade de se lembrar, de fato, está fazendo ao Espírito essa lembrança, recorrendo, lendo de novo. Os puritanos, que eu falo de vez em quando neles aqui, que eu gosto de lê-los, é impressionante como eles falam em alimentar a alma, exercitar a alma, se lembrando de coisas que já sabe. Não é novidade para crente nenhum que ele foi salvo pela fé em Cristo. Não é novidade. Mas não é por isso que o crente não vai ensinar quase entre aspas, mas convencer a si mesmo e fortificar a sua fé e lembrar o tempo todo disso. É muito importante. E entre essas coisas básicas, esta de que Cristo é o nosso caminho e que nós temos que segui-lo, Ah, mas é óbvio, eu já sei. Mas se lembre. E vou dizer mais, será que é tão óbvio? Vou provar que não é tão óbvio para você, nem para mim. Cada vez que você peca, você está provando que não está levando tão a sério, não, o fato de Cristo ser o seu caminho. E o fato de ele dizer, siga-me, siga-me, siga-me. Isso devia estar na nossa mente o tempo todo, ao dormir ou acordar. Siga-me, siga-me. Porque na hora que você peca, você deixou de segui-lo. E você nunca peca, né? Peca, porque se disser que não peca, está mentindo. Então você sabe que peca. Eu sei que peco. É uma vergonha para nós reconhecermos isso, mas é fato. E reconheçamos os fatos, a verdade, como o apóstolo João fez. Não, eu não posso dizer que não peco, infelizmente. Então, provavelmente, o peso na sua alma, na sua convicção, na sua mente de que você deve seguir Jesus, é menor do que você está pensando. Porque assim você pecaria menos. Isso é uma prova real, prática. Então, vale a pena lembrar o tempo todo que Ele tem de nos dar o caminho, porque nós não sabemos seguir por nós próprios. E isso mesmo quando enxergamos tudo, como você está numa estrada, aí tem não só encruzilhada, mas tem várias encruzilhadas ali num ponto só. Quero dizer o seguinte, uma encruzilhada com várias opções, não só uma, mas 3, 4, acontece. 3 ou 4. Você está enxergando todas elas.
Está em pleno dia, meio-dia, luz do sol. Mas você não sabe para qual seguir. Você está enxergando os caminhos, mas você não sabe qual a opção seguir. Você precisa dele para orientar. É por aqui, é por este caminho. E quando chega de noite, que basta uma encruzilhada, não precisa ter 4, 5, 6, uma. Você vai seguindo aqui e tem um Y. Desvia para cá, pronto. Você já não enxerga mais, não sabe, nem notou que tem, está tudo preto, tudo escuro, e são os momentos da nossa vida em que nós estamos desorientados, tudo é escuro ao redor, até aquele caminho único que você estava vendo, você não está mais enxergando, e você para e diz, Senhor, eu não estou vendo mais um passo na minha frente. Eu não sei nem se tem uma encruzilhada aqui, se não tem, se tem uma, tem duas, não sei mais de nada. E lá está Ele, iluminando o nosso caminho, como a coluna de fogo de noite, mostrando o rumo. E isso acontece mais do que você pensa, e nem percebe, talvez. Talvez com pouco tempo os judeus ali, está ali a nuvem, vamos seguir. Ficou de noite, não está chegando mais nada. Tá ali, virou fogo, agora vamos para cá, vamos para lá. Nem não associava toda vez, mas não perdia o valor. O fato é que eles estavam totalmente dependentes da coluna de fogo, que não estavam mais vendo coisa nenhuma. Então, fica a necessidade que você tem de estar tentando enxergar e olhando, e a felicidade de saber que tem alguém lhe dirigindo. Agora, eu não vou fazer aplicações de quando você deixa de ver, quando os seus olhos estão prejudicados com a visão espiritual ruim. Poderíamos entrar por aí e falar bastante, mas eu queria só fixar no ponto, é que você precisa tremendamente de enxergar para o Senhor Jesus Cristo o tempo todo, para saber por onde vai seguir. Aí alguém pode perguntar, mas assim era muito bom para os israelitas no deserto. Não ia se perder nunca. Assim é bom demais. De manhã, coluna de nuvem, na cara. De noite, fogo, na cara. Não ia perder nunca. Ou se perderem, nunca. Só que é a mesma coisa conosco. Se quisermos, não vamos nos perder nunca. Cristo está sempre disposto para nos guiar. Ele perdeu o gosto de nos guiar. Não, sempre para nos iluminar o caminho. João 8:12, lembram o que ele diz? Olha, quem faz parte da Igreja Batista Luz do Mundo. João 8:12. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Capítulo 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Atos 13, 47, eu estou passando aqui bem panoramicamente, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Finalmente, eu quero ler 2 Coríntios 4:6. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
Eu não vou explicar, porque tudo se resume na ideia de que o Senhor Jesus Cristo nos guia. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser como uma nuvem, pode ser como uma coluna de fogo, pode ser como um holofote brilhante, seja como for, Ele nos guia e nos dirige. E o título da pregação é Só se desvia quem quer. Só se desvia quem quer. Só perde o rumo quem quer. O crente que diz, eu estou sem rumo, ele pode até dizer, num sentido, entendo bem isto, que obviamente eu vivo isto, todos nós vivemos isto. Nos sentimos, às vezes, sem rumo, no sentido de uma opção A, B ou C, em termos da vida aqui. Faço isso ou faço aquilo, consulto isso, consulto aquilo, peço demissão ou não, inicio um negócio novo ou não, estou sem rumo. Nesse sentido, tudo bem, porque Cristo não nos ilumina no ponto de dizer, de responder especificamente perguntas assim tão personalizadas. Mas o rumo de agrado a Ele, a busca do que é mais importante, paz no coração, tirar a amargura do coração, buscá-lo em oração, procurar as Escrituras, procurar se congregar, estar perto dEle, e não tomar uma atitude sem condições de tomar, que o crente sabe, com raiva, com inveja, com forte emoção, ou com a falta de paz total, que pensa uma coisa no dia seguinte já pensa outra, obviamente indicando que está sem paz. Então o crente, ele nunca poderá dizer, se ele quiser mesmo, ele nunca pode dizer, estou completamente sem rumo. Não diga isso. Você tem rumo, Cristo, e Ele lhe ilumina, e Ele é um caminho que está mostrando, sim, você não sabe onde vai bater, em termos de sua vida aqui, não sabe em termos de céu, mas na vida aqui, não sabe. Os judeus não sabiam onde ia bater no próximo acampamento. Se levantou a nuvem, vamos nós. No meio da madrugada ele está lá brilhando a coluna de fogo, vamos nós. Onde é que vamos parar dessa vez? Não sabemos não, vamos. Inclusive rodaram muito, né? Essa nuvem não vai parar de rodar não. Estamos há 40 anos, já morremos aqui, tudo que tinha 20 anos para cima de homem já morreu, tudo, e como é que pode? E essa nuvem rodando. Pois é, mas é a nuvem de Deus, e o caminho que Deus queria era aquele, e a quantidade de rotações que ia lá estava nos planos de Deus, até dizer, vamos parar de rodar, e vamos chegar na terra prometida. Então, onde vai bater a nuvem, a sua nuvem, onde vai bater em termos de terra, sua saúde, a idade que você vai partir, e as coisas ao seu redor, e os acontecimentos aqui, você não sabe. E querer esse tipo de orientação não é nem saudável, muitas vezes, porque Cristo não se propõe a dar esse tipo de orientação. Cristo me deixou aqui sem rumo. Opa, para. Cristo lhe deixou sem rumo. Tem uma coisa errada, meu irmão. Mas eu não sei se abre o meu negócio ou não. Isso é que você chama rumo de Cristo? Você quer que Cristo dê o seu rumo, que você vai fazer amanhã, a cor da sua camisa, se você vai passar no exame ou não, no concurso? É isso que você quer? É esse tipo de orientação que você quer de Cristo? Você não entendeu. Então, nunca diga, nunca, como um judeu, nunca podia dizer, nunca, ficamos sem nuvem. Está escrito aqui, todo tempo tinha nuvem de manhã e nuvem de fogo à noite, todo tempo. Se eles não viam, não queriam obedecer, ficava de costa, botava óculos escuros, estava lá. Isso ele prometeu. Não, mas eu só vou me levantar da próxima vez quando ele me disser
Quanto tempo nós vamos andar antes de parar de novo, que eu estou com a dor nas pernas? E se nós vamos rodar mais uma vez, que eu não aguento mais aquela passagem ali. Ou isso... Não, assim não. E é muitas vezes o que você quer fazer. Eu quero seguir Cristo, mas eu quero saber onde vai dar. Onde vai bater essa minha doença. Onde vai bater esse meu noivado. E se eu vou ficar grávida e ter meu filho querido, que eu tanto penso e não consigo. E coisas importantes que perturbam a gente, sem dúvida, mas que não devem ser confundidas com falta de iluminação de Cristo, falta de sinal ou falta de orientação, como se eu estivesse falhando na palavra dele, ao dizer, siga-me. E Senhor, eu te disse que queria te seguir, entreguei minha vida, me converti, e tu não estás me dando este rumo. Como pode? Cristo vai falhar com você desta forma? Nunca, meu irmão e minha irmã. Nunca mais diga que está sem rumo. Ou você está fazendo de Cristo alguém mentiroso. Ele é a luz do mundo. Ele é a sua luz. Cristo lhe ilumina. O Espírito Santo que Ele mandou habitar em você, enviou para habitar em você, lhe ilumina. Agora, que tipo de iluminação Ele se propõe a dar? Que tipo de rumo Ele se propõe a dar? Estude as Escrituras, conheça mais esse Deus, tenha mais intimidade com Cristo, aí sim você vai entender o tipo de rumo que Ele pretende lhe dar nesta terra. E o seu espírito nunca mais vai se sentir desorientado ou sem rumo, sem saber para onde ir. Agora, se vai fazer o concurso A ou B ou C, você vai continuar sem saber muitas vezes, se faz isso, se faz aquilo, o resultado daquilo, isso vai continuar até o último dia da sua vida, muitíssimo provavelmente, porque é assim que Deus tem agido. Claro que Ele pode fazer predições, Ele pode demonstrar alguma coisa no futuro, e fez isso com algumas pessoas, mas é absolutamente fora do padrão. Não é assim que Ele normalmente lida conosco. Então, se acostume com os dias, sim, turvos, sem rumo, em termos daqui. Mas no coração, nos rumos bíblicos, para agradar a Deus, Ele nunca vai lhe deixar sem rumo. Preste atenção cada vez que a Bíblia diz, eu me agrado disto. Isso é um rumo. Eu me agrado disto. Eu não gosto daquilo. Isso me aborrece. Anote, isso é rumo. Está cheio de rumos assim nas Escrituras. Mas muito crente pensa, mas infelizmente pouco adianta para mim. Por quê? Porque o que eu queria mesmo era saber se eu faço isso ou faço aquilo. Ah, pronto. Se meu marido vai se converter ou se não vai. Isso é que eu queria saber. Por que minhas cores não dão certo? Isso é que eu queria saber. E por que tinha uma cor na minha vida que estava dando tão certo e deu de repente, bufo! Parou tudo. E eu agradeci tanto quanto Ele me deu. Quando Ele me deu, eu agradeci, disse que Ele é o melhor Deus do mundo. E aí fiquei morto e apaixonado por Jesus Cristo, porque Ele me deu aquilo. Aí aquilo que Ele me deu, logo depois Ele, destruiu. Ó, quer que eu tenha rumo? Eu estou cada vez mais desorientado. Meu Deus, que injustiça com o Senhor Jesus Cristo. Que falta de entendimento espiritual das coisas que Ele realmente promete. Desde quando Ele prometeu ser uma coluna de fogo para você, lhe iluminar e lhe orientar nesses sentidos do dia a dia da sua vida aqui, inclusive com muitos pecados que você comete contra Ele, e Ele tem que lhe disciplinar muitas vezes, e muitas coisas das quais você reclama, que sofre, não entende, é simplesmente disciplina, palmada dEle próprio. Aí vem colocar nos ombros dEle, Ele não está me orientando direito. Tudo bem, você não fala assim para Ele, no rosto dEle, você não ousa, você não se atreve, no que faz muito bem. Mas, às vezes, a atitude dentro do seu coração é esta.
talvez não tão agressiva, mas muito de choramingar e de falar que não está entendendo, e manda WhatsApp pedindo oração, porque não aguenta, e está sem rumo. Olha, vamos orar. Santo Deus, que mandou luz de noite para os judeus naquele deserto, e mandou uma coluna de nuvem branquinha durante o dia, e nunca faltaste. Obrigado, porque tu resplandeceste no nosso coração com a luz do Evangelho, e depois com a luz do próprio Senhor Jesus Cristo habitando em nós pelo teu Espírito maravilhoso. E Ele promete ser a nossa luz, promete o rumo e diz: siga-me, 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 e porventura Ele não vai nos dirigir? Não, Senhor, não podemos admitir isto. Que nunca mais, crente aqui nenhum que esteja ouvindo essa pregação, se sinta desorientado. Estude melhor o que significa siga-me de Cristo. Estude melhor o que significa a luz de Cristo. Estude melhor o que é orientação nesta vida ainda cheia de pecados e complicada. Estude melhor, mas nunca ache que está sem rumo do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela luz que Ele é. Que luz maravilhosa, e que não apenas é a luz do mundo que atrai todos para Ele, e mais brilha dentro de nós, nos orientando e nos dando paz, nos dando convicção do que é correto, nos dando amor a Ti, nos dando amor ao próximo e nos guiando passo a passo, mesmo que não saibamos detalhes do caminho, mas o rumo é absolutamente perfeito e claramente visível. Só não enxerga o crente que não quer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos por isto. Amém.